E o que a si mesmo exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que fechais as portas, fechai aos homens o reino do céu, e nem vós entra, e nem deixa que os então, e nem deixa entrar os que estão entrando. Feche os teus olhos. Pai celestial, estamos diante da tua presença e cremos, Pai, que tu és aquele Deus todo especial que se revelasse aos teus filhos, Pai, nesse último tempo. Cremos que tu podes fazer muitas e muitas coisas, mas o privilégio de receber vida eterna só vem de ti, ó Pai. Por isso, confiamos em tuas palavras que deixaste nesse livro chamado Bíblia e queremos vivê-la de acordo como está escrito aqui, Pai. Abra o entendimento dos teus filhos, Pai, e que eles possam entender essa palavra no fundo dos seus corações. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa. Pode sentar, meus irmãos. Importante. A capacidade de você se entregar a Deus. Parece uma expressão muito tranquila, quando você diz assim: não, irmão, eu me entreguei a Deus, eu estou servindo a Deus, estou vivendo a Deus. Parece muito tranquilo isso, mas eu quero ler algumas escrituras antes de entrar nesse assunto para você pensar sobre isso. Você olha para fora e você já percebeu como está o mundo? Você quer escritura para isso? Na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra, havia situações que estavam acontecendo. E a própria palavra diz como era naquela época, estaríamos vivendo esse tempo. Daí você se depara com muitas ações e muitas coisas que parece ser natural para o homem viver. E parece ser bom aos olhos nossos. Mas parece que falta alguma coisa nesse sentido. Você já se humilhou? Pense nisso. Daí você diz assim: humilhou para quem? Para uma pessoa ou humilhou para Deus? Daí você se depara: você vê Deus? Pare para pensar, você vê Deus? Deus está nos seus filhos. Deus, Ele quer ver a sua capacidade de se render. E muitas vezes somos provados sobre isso. Por isso que Ele se expressa dizendo: isso é Jesus Cristo falando. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Há contradição aí no mundo fora? Há contradição, né? Porque quem se humilha para o mundo lá fora é fraco. Quem se exalta e se engrandece para aquele mundo lá fora é o tal. Mas para dentro da Escritura é tudo ao contrário. E isso nos coloca em uma posição que eu quero ler uma parte na mensagem do irmão Brana, que fala: a palavra falada, semente original. O irmão Brana diz assim: a Bíblia tem que estar em você. Esta é a palavra de Deus, né? Vem aqui, quando vem no coração, então começa a se manifestar pelo Espírito Santo as obras de Deus. Então vê as visões, vem o poder, vem a humildade. Espera aí, irmão, vem o quê? A visão. Sim. Um filho que começa a ter a experiência que Deus, ele começa a ver visões.
Você vai dizer, igual um profeta? Não estou falando dessa visão, a visão de você poder compreender essa palavra de Deus, ter clareza, quando você vê isso sendo perfeito em sua vida. Você se torna nada, Cristo se torna vivo. Você morre e Ele vive. Aí está, porque Ele morreu, eu vivo. Quando eu morro, Ele viverá novamente. E quando eu morrer, Ele me prometeu vida. E eu morri para si mesmo, para que eu possa ter vida. E como faço? Ao tornar e tomar a sua palavra, a sua semente. Colocar a semente aqui pela fé. Creio nisto, então produzirá exatamente o que a Bíblia disse. Você vê que existem padrões na Escritura. Você tem que ter uma semente. A semente de Deus é a palavra de Deus, é a manifestada essa palavra. Você tem que plantar em seu coração. Porque se você não planta isso no coração, é muito fácil sair da sua mente. Por quê? Você só colocou em sua mente e ali é muito fácil de tirar. Quando essa palavra entra em seu coração e o Espírito Santo rega ela, ela produz vida. Vida para quem? Para você, para mim. E isso é importante você saber. Escute bem aqui. Você não pode esperar nem mesmo humildade. Você é humilde? Eu sou humilde. Você já pensou nisso? Quantas pessoas dizem assim, eu sou humilde. Ó, irmão Arante, eu sou humilde. Ó, eu sou humilde. Será mesmo? Quando uma pessoa fala que é humilde, você tem que ter um cuidado com isso. Não vou dizer que ele não seja, não quero dar um julgamento, mas escute aqui. Você não pode esperar nem mesmo humildade até que chegue ao ponto em que, aos seus olhos, aos seus próprios olhos, você não é nada. Aos seus olhos. O que você acha de você? Você acha que é alguma coisa? Você acha que é o tal? Você acha que é capaz disso? Você acha que é tal coisa? Quantas vezes a gente acha que é alguma coisa? Você já pensou nisso? Agora aos seus olhos, como é que está aí? Daí ele diz assim: qualquer humildade que você tenha antes de morrer, para o eu, é uma falsa humildade. Estou morrendo, mas ainda eu acho que sou humilde. Isso é uma falsa humildade. Quando ainda você acha que é humilde, ainda isso é uma falsa humildade. Estranho isso, né? Mas isso é a verdade. Porque há alguma coisa no teu eu dizendo para ti, só para proteger a tua maneira de ser, que você é humilde. É como você se enganar a si mesmo. Olha, irmão, escute o que ele vai dizer mais aqui. É um vestido, é uma farsa. Você dizer, se esconde atrás de uma humildade. Assim, toda a chave para viver a vida de Cristo é que primeiro você tem que morrer totalmente para si mesmo e se tornar nada aos próprios olhos. Irmãos, se tornar nada aos próprios olhos teus, não é se tornar nada às outras pessoas. Ó, aquele irmão é humilde, ó, aquela irmã é humilde, não está nada disso. É para você. Olhar para você e você, não, eu sou humilde. Irmão Brana dá uns exemplos muito simples nisso também. Ele diz assim: aquela irmã que está com um vestido muito simples, um vestido muito assim, e aquela outra irmã que tem condições de ter bons vestidos, coisas boas, quando ela pode chegar lá e abraçar aquela irmã e ter o mesmo amor, a mesma convicção que fosse abraçar outra irmã da mesma outra condição, isso ela tem mudado. Como estamos com a nossa irmandade juntas? Como estamos nós irmãos juntos? Você tem dificuldade de abraçar alguém aí?
Você tem dificuldade de abraçar outras pessoas que você disse ser irmãos? Será que você e eu talvez não temos uma humildade falsa? Somos humildes. Escute bem aqui. Não é nada aos olhos dos outros? Não, não é nada aos olhos dos outros, não. É nada aos olhos seus. Não morto para si mesmo aos olhos dos outros, mas morto para si mesmo aos seus próprios olhos. Quando você vê que zerou tudo, que você para de dizer, eu sou humilde, isso é uma reserva. Você dizer, eu sou humilde, isso é uma reserva. Você não é humilde daí. Você não morreu para você mesmo. Escute bem aonde ele vai levar isso. Os fariseus eram os atores. Eles podiam enganar quase todo mundo, fazendo pensar que eram justos, totalmente rendido a Deus, mas não enganaram a Jesus Cristo, não enganaram a João Batista, não vão enganar o quê? A noiva vai ser enganada por esse tipo? Pense nisso, irmão. A noiva não vai ser enganada por isso, porque a noiva tem o mesmo espírito que Cristo, então ela identifica muito claro as ações. Você é pego pelo falar e ação. Vou explicar para você. Você tem a escritura, você tem a Bíblia na sua mão. Abra em Mateus 20, abra em Mateus 3. Vamos entrar nesse assunto. Vamos ver o que João Batista sabia, como ele sabia disso, por que ele fez isso, por que ele compreendia que aquela humildade não era verdadeira. Olha aqui, capítulo 3, verso 1. Escute bem aqui. A escritura fala assim, ó: e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo próprio Isaías, que dizia, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este é João, tinha o seu vestido de pelo de camelo e o cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então iam ter com eles em Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacência ao Jordão. Você está vendo aqui? Eles ouviram que havia um profeta lá no deserto, batizando sobre os pecados. E ele disse, arrependa-te. Não é o batismo de Cristo, porque o batismo de Cristo você invoca o nome de Jesus Cristo, mas ali estava tendo um batismo de arrependimento do pecado. Escute aqui aonde está essa conexão. João Batista veio para planar tudo. Você conhece um trator? Quando pega uma estrada cheia de buraco e ondas e isso, ele pega o trator e ele aplana tudo e deixa tudo nivelado. Alguns arrogantes nivela. Alguns são tão fraquinhos que eles acham que não tem capacidade, nivela. Tudo está no mesmo padrão. A mensagem de João Batista é para colocar tudo no mesmo padrão, e ele vai levar aqui. Então aí tem como Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente de Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você está escutando uma palavra aqui? Confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, agora preste atenção ao que está acontecendo aqui. E vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizendo, ele disse uma expressão, raça de víbora. Você pensa bem o que está acontecendo aqui, irmão. É uma coisa importante você saber. Os fariseus, os saduceus, era a igreja maiores que tinham naquela época. E eles ouviram que havia um profeta. Toda a Judéia estava dizendo, tem um profeta lá. E agora eles estão vindo. E João olhou assim, que negócio é esse? Ele se para a esse pensamento. É como você dizer, como eu dizer, eu sou humilde. Escute bem aqui. E vendo
E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso é uma advertência para nós. Você parou para ver essa advertência que está acontecendo aqui? Como você está? Como eu estou? Quem que foi que ensinou a você fugir da ira futura? Daí ele vai dizer um padrão para a gente entender, porque aqui você se depara, mas no verso 8 ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta você estar aqui e não produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos que você não faz parte mais daquelas coisas que você antigamente estava fazendo e que são erradas. Você tem que mudar, eu tenho que mudar. Mas só podemos mudar se você reconhece Cristo. E o primeiro padrão, escute bem, ele diz: produzir fruto digno de arrependimento, e não presumais. Esse é um ponto de nossa época. De vós mesmo, não achai que eu sou humilde, eu sou bonzinho, eu faço as coisas, eu vou para o céu. Quanta coisa que eu estou fazendo, irmão Arantes. Eu faço isso. Isso é presumir. Todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos, todos nós somos incapazes de ajudar qualquer um. O que é isso, irmão Jorante? Eu estou ajudando alguém. Você consegue libertar essa pessoa para ir para a eternidade e ser uma nova criatura? Quem de vós faz isso? Só tem um. Escute aqui. E ele vai dizer outra coisa que eu quero colocar aqui. Tem, pois, o pai Abraão? Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Naquela época era Abraão? Não, eu sou de uma geração, meu avô, minha avó, meu pai, minha família, todos vieram de uma geração, e eles conheceram até Abraão. Estou vindo dessa geração, então eu vou ser abençoado. Eu sou da mensagem, meus pais, meus avós também foram da mensagem, meu pai ensinou a mensagem para mim. Mas você teve uma experiência com Cristo? Você sabe quem é Cristo? Aqui está o problema. O que está acontecendo com nós? Eu pensando assim, eu fico pensando: será que nós não somos culpados? Pais, será que nós não somos culpados? Somos culpados por não falar a palavra de Deus verdadeiramente no coração dos nossos filhos. Me coloco na mesma situação. Escute bem o que eu quero dizer para você. Aqui João Batista diz: vocês se acham que vocês são de Abraão? Vocês se acham que vocês veio da mensagem do irmão Branham? 10. E também agora está posto um machado sobre a raiz das árvores. Toda árvore que, pois, não produz bom fruto é cortada, é lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cuja alparca não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Daí você se depara com uma situação, irmão: como é que estamos com isso então? Somos humildes? Que tempo estamos vivendo? Vamos ficar aqui, procurar aqui. Mateus, você está com a sua Bíblia, 12. Vou ler também isso aqui para depois continuar o assunto. 12:33. Escute bem aqui também. A mesma situação, de outra forma. Jesus, raça de víboras, como poder vós dizer boas coisas, sendo mal? Pois do que é abundância do coração, disso fala a boca.
isso é tempo de a gente meditar nossas ações. Seria muito fácil eu vir fazer uma pregação aqui muito suave, muito tranquila, para deixar a gente muito tranquilo. Mas isso não te levaria a pensar como estamos. Irmãos, não se engane. Não caia numa humildade falsa em sua vida. Porque eu vou entrar num assunto aqui que eu tenho que botar essa base para você compreender outra coisa que o irmão Brana vai colocar em nossos corações. Ele vai dizer assim, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo mal? Pois que há em abundância no coração, fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do seu tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens dizem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tua palavra serás justificado e por tua palavra serás condenado. Quando fala de questão de juízo, irmão, ele fala de obra. Sempre falou assim. Quando ele fala de questão de juízo, ele diz assim, pela tua ação, pela tua obra, pela tua palavra, você será salvo ou será condenado. Você entendeu aqui? Agora ele está falando de uma ação que essas pessoas estão fazendo. Agora, em relação à noiva, não é isso. A noiva se manifesta a mesma coisa que Cristo aqui, e não há julgamento para elas. Você está vendo que aqui está tendo uma narrativa de julgamento. Olha aqui. Daí Jesus trabalha numa situação, a primeira situação que ele trabalha, ele vai dizer assim. Ele diz assim no 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver a tua parte e algum sinal. Mestre, Jesus, faz algum sinal que vamos crer em você. É isso mesmo? Irmãos, se o próprio Jesus Cristo descesse aqui, vocês creriam nele? E o que está aqui hoje? A palavra dele, viva, eficaz, para mudar os corações das pessoas. Agora ele escute bem aqui, ele vai dizer assim, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração mau e adulta pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias, 3 noites no seio da terra. Ele estava profetizando a sua morte, a sua sepultura, morte e ressurreição. Ele estava colocando isso, dizendo, eu vou ficar 3 dias e vou ressuscitar. Ele estava mostrando Jonas como ficou 3 dias no ventre da baleia. Mas a história de Jonas coloca nós numa ação. Ele diz assim, como Jonas pregou para os nevitas, e essa geração dos nevitas chegará e ele julgará vocês. Vai pensar se isso, o que ele está dizendo? Escute aqui. Os nevitas ressuscitarão no juízo, como está essa geração, e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que estava aqui quem é mais do que Jonas. Ele está dizendo, há um aqui que é mais do que Jonas, é Jesus Cristo. E agora? E Jesus quer reforçar mais uma coisa. Ele vai entrar em outra situação. Ele fala da rainha de Sabá, a rainha do meio-dia. Se levantará naquele dia no juízo com uma geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Você conseguiu ouvir a voz de Cristo mesmo? E você sabe quem está aqui nesse tempo? O próprio irmão Brana fala, quem está aqui é Deus. A manifestação da palavra, a eficiência da palavra. Naquele dia a palavra virá se manifestar. E você como ficará? Sou humilde, irmão Arantes. Escute bem. Você pode depois ler todo o versículo. Olhe bem. Claro que não vai enganar a noiva de Cristo.
Vamos examinar essa verdade. Forma de humildade, como visto no Filho primogênito de Deus. Jesus, como ele nos fala em João 5:19, como ele diz: então Jesus respondeu e disse: em verdade, vos digo a você, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, ele faz. Estamos trabalhando na humildade. Jesus Cristo podia fazer muitas coisas na vida dele. Ele podia casar, ele podia constituir uma família, mas ele veio para um padrão só, um cordeiro. Ele veio derramar o sangue de Deus para nos salvar. E agora ele está mostrando que ele se rendeu a Deus e os seus desejos acabaram, e ele cedeu os seus direitos por nós. E ele vai dizer assim, novamente Jesus em João 5:30 nos diz a mesma coisa que ele diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Agora ouça, isto é fazer nada, isto deve vir primeiro. Então vem a visão, e depois vem a visão, então vem o poder. Como eu ouvi o que? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem fé? Então vamos continuar. Por isso ele diz: como eu ouço, eu julgo. Agora, que ouço que ele está vendo? Como o pai dele fala a ele, ele julga. Como estamos nós agora? Você tem ouvido a voz de Deus mesmo? Você sabe julgar como Deus julgaria? Ou você está se enganando e eu estou me enganando? Escute aqui. Então ele nos diz como ele sabe que seu julgamento será correto, pois ele diz: o meu julgamento é justo. Você pode falar isso? O seu julgamento é justo? Escute agora como é que é um julgamento justo. O meu julgamento está certo, porque não busco a minha própria vontade. Qual é a vontade que Jesus está buscando? Do próprio Pai. Se ele estivesse julgando e estava na sua vontade, ele nunca seria justo. Você está percebendo? Quando nós no mundo se fala assim, você tem que escutar um e escutar outro, porque eles gostam de puxar sardinha para sua lata. Quando vai ter um problema, irmão, muita gente, como pastor, na época também como diácono, acontecia vários problemas. Um fala de um jeito, o outro fala de outro jeito. Mas esqueceram de uma coisa: você está julgando e fazendo de acordo como o Pai quer que faça? Aqui está a questão. Você não pode julgar para o seu interesse. Você tem que julgar de acordo como o Pai falou a você. As Escrituras. Olha aqui. Não buscai a minha própria vontade, porque estou totalmente neutro. Morri para mim mesmo. Não busco a minha própria vontade e, portanto, não tenho participação do jogo, não tenho lucro no resultado. O que quer que Deus queira fazer, estou totalmente aberto. O resultado de acordo com a vontade dele. Não que espero que seja o resultado. E é exatamente isso que ele está dizendo, por dizer: porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nesse negócio, irmãos, é o que eu vejo mais acontecer, que nós somos negligentes. O que é negligente? É não cumprir o que está dito. Nós não fizemos a vontade do Pai, nós fizemos sempre a nossa vontade, o nosso interesse, e isso nos prejudica. Por quê? Não morremos para nós mesmos. Daí nós dizemos assim: irmão Arantes, eu sou humilde. Que humildade é essa? E ele vai levar. No versículo, descobrimos que porque o Filho de Deus não podia fazer nada por si mesmo, porque ele nos diz:
Não buscais a própria vontade, mas a vontade do meu Pai que enviou. Assim, se pudermos deixar a nossa própria vontade ir e conhecer a vontade do Pai e aprender a fazer a vontade dele, poderíamos facilmente sair do caminho, para que Deus pudesse nos usar, como usou o Filho Jesus. Você sabe como sair do caminho? Você sabe por que o irmão Brana curou tantas pessoas? Por que ele fez pregações que Deus abençoou? Porque era a própria voz de Deus. Porque ele sabia sair do caminho. Quando entramos na presença de Deus, não é o pregador que está pregando. Você tem confusão com isso. Muitas vezes a igreja tem confusão. Tremendo pregador, bate palma para o pregador. Você não deve bater palma para o pregador, você deve bater palma para Cristo na sua vida. A igreja começa. O que é isso? Você deve entender, claro que você pode louvar quando a palavra está ali, quando a palavra se manifesta, que você se identifica com a palavra de Deus. Você pode dar glórias a Deus, pode até bater palmas. Mas quando você bate palma para o homem, aí mora o perigo. Você está vendo alguma coisa que está acontecendo aí? Você que tem visto na internet, você está acompanhando como é que acontece isso? Cai fora desse espírito. Olha aqui. E ele vai dizer assim: usar seu filho. O próprio desejo de Jesus Cristo, ele se rendeu. Escute bem a mensagem. Deus é o seu próprio intérprete. Ele diz assim, irmão Brana disse, o que é dom? Opa, nós queremos, né? Você sabe o que é dom? Olha aqui. Você é algo que você pega e corta e vira? Não. É saber como sair do caminho de Deus. Sair do caminho que Deus possa usar você. Um dom é apenas libertar. Então Deus usa você. Irmãos, tem vezes que a gente falou aqui que talvez há uma mal compreensão. Um dom é um presente. E eu vou dizer uma coisa para você, claro que eu vou aplicar aqui um dom que é mais visto para a igreja entender, para você ter benefício no entendimento. Mas existem vários dons em várias pessoas, vários dons maravilhosos que as pessoas têm e não exercem isso. Um dom de música, um dom de cântico, um dom de ministrar a palavra de Deus. Você acha que é a pessoa, se aquela pessoa senta ali e começa a teclar e se acha, tu acha que há benefício? Não há. Ele não soube se humilhar, sair da presença e deixar Deus trabalhar a manifestação daquele dom. Você acha que alguém vem cantar e não sai de cena? O que está acontecendo? É só glória. Para quem? Para as pessoas que estão fazendo ali. Por isso que você vê show no mundo, por isso que você vê gente cantando e se achando, por isso que você vê tantas manifestações erradas. O homem que chega aqui, que vai cantar, ele está submisso ao Espírito Santo. E quando ele está submisso ao Espírito Santo, ele toma controle da audiência. Porque quem está tomando controle da audiência é o Espírito Santo, não é o homem. Daí os irmãos olham assim, aquele, quão maravilhoso esse dom, não é dele. Por que eles usam para ganhar dinheiro? Cantores gospels ganhando 60 milhões, 100 milhões e não sei o que mais. Isso porque Deus condenará isso. Você sabe na mensagem, o Elvis Presley ganhou Cadillacs, saiu de uma Assembleia de Deus, um filho de Deus que poderia ser uma bênção no culto, ele começou a tomar o seu dom para a riqueza dele própria. Você está pensando que isso é brincadeira? Ele está no inferno com o seu dom. Você tem que entender isso. O dom que Deus deu, Ele deu para a sua igreja, para os filhos de Deus, para manifestar aqui. E parece que o que está acontecendo? Sou humilde, irmão. É humilde?
Alguns têm dom e acham que vai ganhar o benefício daquele dom. Abra os olhos, igreja. Vivemos num tempo muito sutil. Olha o que o irmão Brano vai dizer. Um dom é saber como sair do caminho. Você tem um dom? Saia do caminho e deixe Deus fazer. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer. Vê, o irmão Brano diz no sermão um paradoxo. Um dom de fé não é algo que você pega e faz algo próprio, vai fazendo, eu tenho fé, vou fazendo isso, vou fazendo aquilo. É a capacidade de você sair de cena para Deus fazer. Há engano na igreja, há tanto engano desses homens. Não, eu tenho fé, vou fazer. Está fazendo, está acontecendo alguma coisa, está produzindo uma coisa, mas não produz a bênção que é determinada por Deus. O próprio Jesus Cristo, Ele veio em direção, o Pai falou, vai lá naquele local, cure só um. Daí, na viagem que a gente foi para o Rio Grande do Sul, Oswaldo, né? Orlando. Orlando, ele estava, é um senhor de idade, que as pessoas chegaram lá, oraram por ele. Não, o Senhor vai te curar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falsidade. Usa a palavra de Deus na forma errada. Daí aquela pessoa vai crer, senta ali e diz assim: me disseram que quando chegasse em casa eu estaria com o meu pé curado. Se não desceu, o dom não manifestou, você não tem certeza disso, não abra a boca para falar mentira. Tem que descer. Agora, quando desce, aquilo ancora no seu coração, inspiração divina, fale. Você tem que conhecer isso. Não, por isso que há tantas profecias, há tantas coisas, há tanto engano, há tanta mentira. Aonde? Dentro da igreja. Eles querem ser profetas, eles querem ser adivinho, eles querem fazer que você vê como eles são tão poderosos. Tudo enganado com a estrutura. Escute o que ele está dizendo aqui. Ele fala assim: o dom de fé tem uma revelação de Deus. O fará, então Deus vai e faz isso. Não é você que está fazendo. Olhe bem aqui, não é você que está fazendo. Então Deus está fazendo. Mas o contrário é Deus fazendo isso primeiro. Então você simplesmente entra no que Deus acabou de fazer e observa a visão se desdobrando na visão para a palavra ser manifestada. É saber relaxar, de tal forma que Deus possa usar o corpo de maneira que Ele quer usar o seu corpo. Apenas saia do caminho e observe. Quem é que faz isso, irmão? Vou dizer uma coisa para você. Você ora, você pede uma coisa para Deus, Deus mostra para ti. Por que você teme? Você entendeu? Você está pedindo, a coisa começa a chegar, você teme? Então tem alguma coisa que não está certa. É uma visão, é uma manifestação. Ele bate e fala no seu coração. Agora ele não vai pegar você no colo. Olha o que eu vou falar para você. Deus não vai pegar no colo e dizer assim: está aqui, meu irmão. Ele quer que você aplique a fé, porque desceu o teu coração, você sente que Deus está fazendo, e agora você tem que aplicar a fé e tomar aquilo. Mensagem: quais são as obras de Deus? Irmão Brana diz: agora há coisas, sabemos como se render, podem entregar-se facilmente aos outros dons, assim, ao dom de ensino. Alguns podem se entregar à profecia, alguns podem se entregar a outros dons. Assim, todos os dons não serão iguais. Eles não eram iguais naquela época de Paulo. Disse que não eram, mas cada homem é chamado e colocado na igreja para um propósito. Vamos falar só um pouquinho sobre essa questão de propósito. Se você está na igreja, Deus tem um propósito para ti. Você entende isso? Você
e eu não viemos ficar sentado aqui. É isso que eu quero dizer. Se você está aí, Deus tem um propósito para você. Você entende? Agora você tem que unir-se nisso e pedir a Deus: qual é o meu propósito lá? Escute aqui. Mas cada homem é chamado e colocado na igreja para um propósito. E se você descobrir no que Deus pode usá-lo melhor, e se entregar a esse lugar, ele será um sucesso. A própria palavra diz: procurai os melhores dons. Para quê? Para edificação da igreja. Então você entenda, irmão. Ah, não, eu não posso ser o pregador. Você tem um lugar onde você pode manifestar o seu dom, aonde Deus diz assim: é aí que você está. E agora você faz o possível para o melhor daquilo. É ali que você vai ser abençoado. É ali que a tua fé vai crescer. É ali que você vai vencer as batalhas. É ali que você vai se aperfeiçoar. Mas parece que não queremos o nosso lugar. Você quer o seu lugar mesmo? Vamos mais um pouquinho para frente, aproveitar o tempo. O irmão Brana também diz: eu estou usando vários sermões do irmão Brana para você entender o que o irmão Brana falava sobre essa questão do dom. Ele diz assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Não é o pregador que prega. Escute bem agora ele falando, não é o irmão Arantes falando, é o próprio irmão Brana através de Deus, né? Olhe bem, não é o pregador que prega, é Deus pregando através dele. Não é o profeta que vê a visão, é Deus falando através dele. Eu não faço nada a menos que meu Pai mostre primeiro o que fazer. Irmãos, tem vezes, como eu já falei para alguns irmãos que estão mais próximos sobre ensinamento da mensagem, da pregação, eu digo assim, ó, tem vezes que eu aprontei um sermão, eu montei um sermão, e tem vezes que aquilo muda tudo. Deus não quer aquilo, quer direcionar para outro caminho. E aí é a liberdade do Espírito. Você pensa que eu vou lá e controlar a pregação? Não. Se você vem com sede para ouvir a palavra de Deus, se você vem para compreender a palavra de Deus, Deus está aqui para mostrar para você. Será que eu vim aqui, eu fiz um sermão porque alguém viria aqui? Eu não saberia quem que vem. Agora o sermão está sendo falado, mostrando como somos humildes, né? Você está entendendo? Olha aqui. Observe, não é o pregador que prega, é Deus pregando através dele. Não é o profeta que tem a visão, é Deus falando através dele. Observe que ele então vai direto às Escrituras para mostrar como o exemplo de Jesus Cristo, citando as próprias palavras de Jesus. João 5,19: eu não faço nada sem o Pai mostrar primeiro o que fazer. O que Jesus está fazendo? Quebrando a sua altivez, quebrando o seu orgulho, quebrando um monte de coisa, porque ele podia dizer assim como um filho: não, pai, não vou fazer. Agora eu vou dizer uma coisa: quantas vezes você ouviu a voz do Espírito Santo para você fazer e você não fez? Você está entendendo onde eu quero chegar? Para você morrer, você tem que se entregar a Deus, ser uma ferramenta completa. A minha altivez não traz Deus à cena. A mensagem é influência. Mantenha sempre humilde e seja pequeno aos seus próprios olhos. O irmão Brana, ele coloca uma ideia: seja sempre humilde e mantenha-se pequeno aos seus próprios olhos. Você percebeu? Ele não está dizendo assim, aos outros. Não, ele está dizendo a você, porque há uma batalha em você para ser orgulhoso, a dizer ser humilde. Não é. Eu não vou questionar quem é quem. Eu estou pregando para a audiência, para vocês. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Estou pregando para mim, porque quando você pensa que eu estou lendo lá ou meditando lá em casa, a batalha já chegou no meu coração. Não, eu vim pregar para tal alguém. Eu vim pregar direcionado para alguém. Esqueça isso, irmão. Se eu vim pregar direcionado para alguém, tem alguma coisa errada comigo.
Isso eu quero dizer para você ter clareza. Olha, escute bem. Mensagem influência. Mantenha sempre-se humilde e seja pequeno aos seus próprios olhos. Não importa o que Deus faça por você. Olha, irmão. Olha, vou dizer uma coisa. Vou dar um exemplo e não vou citar nada de nome. Tem irmãos que estavam na simplicidade, não tinham nada. Nada. Deus abençoou, Deus engrandeceu, Deus de condição, se afastaram de Deus. E aí, o que você acha disso? O que Deus acha disso? Você pensa bem isso? Se para mim já dói no meu coração, agora imagina para Deus. Porque, por isso que o irmão Brana sempre bateu, bênçãos naturais nem sempre é bênção de Deus. Você tem que saber canalizar isso. O que ele está dizendo? Não é que você não possa ter bênção natural. O irmão Brana não está dizendo, você não precisa ter bênção natural, você tem que viver assim. Não é nisso que ele está dizendo. Você pode ter bênção natural, você pode ser grandemente abençoado, mas cada vez que você for mais disso, mais humilde você fica. É isso que ele está expressando. Não importa o que Deus faça com você, veja o quanto mais humilde você pode ser o tempo todo. Quanto mais Deus te abençoa, continue ficando mais humilde o tempo todo. Ele pode continuar a abençoar, mas quando você chega a um lugar que você pensa, eu entendi. Você entendeu agora aqui? Eu entendi, Senhor, porque o Senhor está me abençoando, agora eu entendi. Olha o que acontece. Irmão Bruno disse, você não entendeu. Você não entendeu, você está no seu caminho agora. Você não está no caminho de Deus. Você entendeu? Deus descarrega, benção, e você se humilha, e Deus vai te abençoando, e daqui a pouquinho você diz, agora eu entendi, Senhor. Entendeu? Agora você está andando no teu caminho. Porque não é para você entender, é para você crer, entregar-se, se humilhar na presença de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ele vai firmar esse pensamento. Você não entendeu, você está no seu caminho, isso mesmo. Veja, você perdeu a sua influência, você perdeu a força do seu testemunho. Irmão, esse é o tempo de você que é um filho de Deus, dar testemunho. Mas que tipo de testemunho? Deus existe, Deus é maravilhoso, Deus é isso. Não, o testemunho é a sua vida. Você está mostrando através da sua vida. Não tem maior testemunho mostrar através da sua vida. Você não precisa nem abrir a boca, mas aquela pessoa olha assim, esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus, porque você reflete isso. Como precisamos nesse tempo disso, irmão? Olha aqui. Vou dar um exemplo para você guardar no seu coração. Toda vez que você vem no culto do Santa Ceia, vamos ler João 13, né? Jesus faz a Santa Ceia, e depois de fazer a Santa Ceia, ele lava os pés, né? Você não se lembra no final? Eu sou Senhor e Mestre. Ali estamos falando de o Senhor Jesus Cristo. Ali estamos falando de Deus. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor, eu sou Senhor e Mestre. Eu dei o exemplo. Daí achamos que é entrar ali e lavar os pés. Meu Deus do céu. Não é isso. Isso é só um exemplo, uma ideia de uma informação para você entender que aquele homem que foi Senhor, o próprio Deus manifestado em Cristo, lavou os pés daqueles discípulos, homens pecadores.
Agora faz nós o quê? Que somos pecadores, achar que temos que lavar o pé com alguém, lavar o pé com o outro. Ah, esse aí eu não vou lavar, esse aqui. Que é isso? Você está entendendo onde que estamos? Eu sou humilde. Você está captando onde que eu quero chegar? Escute bem, irmão. Jesus, vou puxar aqui João para a gente pensar esse pensamento, porque é muito bom. João 13. Jesus fala assim, ó, depois que lavou os pés e tomou o vestido, assentou outra vez à mesa e diz: entendei-vos o que eu tenho feito? Tudo isso que ele está dizendo para os seus discípulos lá, Pedro não entendeu, João não entendeu, Tiago não entendeu, todos os 11 que estavam ali, porque Judas já tinha saído para entregar o mestre, mas todos os 11 ali não entenderam nada sobre isso. Mas Jesus fala: você entendeu o que eu estou fazendo? Agora ele dá a referência no verso 13: vós me chamais de mestre e senhor, e dize bem, porque eu sou. Você sabe aonde que usa essa expressão, eu sou? Eu sou. Você sabe onde que é essa expressão, né? Você que tem entendido a escritura, você sabe, né, onde que é dito, né? Moisés pergunta, né? Quem que eu vou dizer que é? Eu sou. E aqui está o próprio Deus se manifestando. Eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. E eu gosto dessa parte, irmão. Essa é a parte mais importante que eu vejo aonde está, como Deus se humilhou a um nível tão tremendo. Ele diz assim, ó: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Você entende essa escritura aqui, esse versículo? Vamos entender. Você é exemplo? Você é exemplo da sua casa? Você é exemplo do seu emprego? Você é exemplo aonde você andar? Esse é o ponto de hoje. Você é humilde? Então mostra o exemplo. Deus questiona isso em nós, irmãos. É difícil? É. Mas se Ele está em você, se o Espírito Santo controlou a sua vida, você pode ser esse exemplo que Deus quer que você seja. O mundo está caindo aos pedaços. Alguns irmãos não estavam aqui, eu quero só finalizar isso, depois eu passo para o irmão José. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus estava falando para o meu coração, mas eu não estava entendendo nada. Eu falei isso quarta-feira. Está falando sobre arco-íris. Tá aí, eu não dei tanta atenção porque eu não estava entendendo as coisas, e ele falou e mostrou na mensagem, e alguém falou, e eu viajei para o Rio Grande do Sul e abri um arco-íris, e assim, fiquei assim. Daí vim ao culto de quarta, arco-íris. A mensagem fala de arco-íris. Fui para casa, estava vendo uma mensagem, abriu bem na página, arco-íris. Daí eu assim, não posso crer em coincidência. Há alguma coisa aqui. E fui meditar sobre isso. E Deus tem mostrado algumas partes importantes desse arco-íris que está falando. E eu quero ver se prego isso lá em Itajaí, no sábado. Por isso que eu quero que você, se você puder estar lá, será uma bênção poder você ouvir essa mensagem. Irmãos, eu só vou dar uma coisa para você. Estamos vivendo no final. Arco-íris é um pacto que Deus fez, que Ele nunca mais ia destruir a terra com água. Agora Ele vai finalizar com fogo. Você já percebeu que o tempo está muito rápido? Você já percebeu que parece que as horas, quando você vai ver, já acabou? Passa semanas e rápido. Eu não posso te explicar uma coisa que está acontecendo isso no meu coração. Eu não sei se acontece isso com você. O dia dá o sol, dá a chuva, acontece tudo isso, mas parece que está diferente.
Se você perceber isso, você me fale para mim. Eu tenho olhado o dia e noto assim, alguma coisa parece que vai acontecer. Eu tenho olhado, Senhor, o sol está vindo, a lua está aqui, mas parece que vai acontecer alguma coisa. E por isso, Deus usa a todos nós, através da palavra de Deus, para ajudar o corpo de Cristo. Você tem um dom? Manifeste esse dom, use-o. Essa é a tua bênção, essa é a tua vida. Pode vir, irmão José. Preste atenção nisso, irmãos. Estamos vivendo nos últimos minutos.